A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um devocional Minuto com Deus. Eu já peço que você dê o like no vídeo, faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. Se inscreva no canal e ative as notificações. Escreva nos comentários o seu pedido de oração, porque no final nós vamos orar juntos. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 36, está escrito assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Presta atenção nisso que Jesus falou. Verdadeiramente livres. Não parcialmente livres, nem temporariamente livres, mas verdadeiramente livres. Você já se sentiu preso de alguma forma? Preso talvez em um padrão de pensamento negativo que você não consegue mudar, por mais que você tente? Preso em um comportamento destrutivo que você sabe que está te fazendo mal, mas parece que não tem forças para parar? Preso em uma situação difícil que parece não ter saída, sem esperança de mudança? E o pior de tudo, você olha ao redor e parece que todo mundo está livre, vivendo bem, prosperando, avançando, todo mundo menos você. E aí você se sente sozinho nessa luta, se sente envergonhado. Você se pergunta, por que eu não consigo ser livre como os outros? Se isso descreve você hoje, eu tenho uma notícia maravilhosa. Você não precisa continuar vivendo assim. Existe uma liberdade verdadeira que está disponível para você. E essa liberdade só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre essa verdadeira liberdade. E eu quero te mostrar 3 passos práticos de como você pode viver nessa liberdade hoje. Antes de falar dos 3 passos, eu tenho uma novidade muito especial para compartilhar com vocês, principalmente com quem é de Belo Horizonte e da região. A minha esposa, a pastora Alessandra, está inaugurando a loja dela, Estilo de Alessandra. E nós estamos vivendo esse momento com muita alegria, sabe? A inauguração vai acontecer hoje, sexta-feira, dia 12 de dezembro, e no sábado, dia 13. E eu vou ficar muito feliz se você der uma passadinha lá e conhecer o espaço. A loja está muito linda. Tudo foi preparado com muito carinho pela Alessandra e eu tenho certeza que você vai se surpreender. Tem looks maravilhosos, peças escolhidas com muito cuidado. Tudo pensado para elevar a autoestima das mulheres, trazer confiança e realçar a beleza que Deus colocou em cada uma. E olha só, eu vou estar lá na inauguração nos 2 dias. A loja vai abrir oficialmente às 10 horas dessa sexta-feira, mas às 15 horas eu vou estar lá para um momento de oração junto com vocês. Eu quero orar com você, quero abençoar a sua vida, sua casa, seus projetos e dedicar esse novo tempo nas mãos de Deus. Vai ser algo simples, mas muito especial. Um encontro rápido, mas cheio de propósito. A loja fica no Estúdio Luminous, Rua Alberto Sintra, número 393, no bairro Cidade Nova, aqui em Belo Horizonte. É um lugar de fácil acesso, tem estacionamento bem próximo, dá para chegar bem tranquilo. Então, separa na sua agenda aí. Sexta e sábado, dias 12 e 13 de dezembro, a partir das 10 horas. Às 15 horas, o nosso momento de oração. Estúdio Luminous, Alberto Sintra 393, Cidade Nova, Belo Horizonte. Vai ser um prazer te receber para a gente tomar um café, orar juntos e celebrar esse sonho que Deus nos permitiu viver. Eu te espero lá, tá bem? Agora vamos lá. 3 passos práticos para você viver na liberdade que Jesus te oferece. Primeiro passo. Reconheça que liberdade não é ausência de limites. Liberdade é viver no propósito de Deus.
Muitas pessoas hoje confundem liberdade com fazer exatamente o que querem, quando querem, sem dar satisfação para ninguém. Elas acham que liberdade é não ter ninguém dizendo o que fazer. Acham que liberdade é viver sem regras, sem limites, sem compromissos. Mas eu preciso te dizer uma verdade com todo amor. Essa não é a liberdade de verdade. Isso é ilusão, é engano. Porque quando você vive sem propósito, sem direção, sem fundamento, você não está livre. Você está perdido, você está à deriva. E uma vida sem propósito é uma vida vazia, mesmo que aparentemente seja uma vida livre. Eu vou te dar um exemplo simples que vai te ajudar a entender isso. Pensa em um peixe nadando no oceano. Um peixe foi criado especificamente para viver na água. A água não é uma prisão para o peixe. A água não é uma limitação. Pelo contrário, a água é exatamente o ambiente perfeito onde ele prospera, onde ele vive plenamente, onde ele pode ser tudo o que foi criado para ser. Agora imagina que você tira esse peixe da água e coloca ele em terra firme. Você acha que ele está mais livre agora? Você acha que ele está melhor? É claro que não. Ele não está livre. Ele está ali morrendo, sufocando, agonizando. Porque liberdade verdadeira não é estar fora dos limites certos. Liberdade é estar exatamente no lugar certo, no ambiente certo, vivendo de acordo com o propósito para o qual você foi criado. E nós, como seres humanos, somos exatamente iguais a esse peixe. Nós fomos criados por Deus, para Deus e para viver em comunhão íntima com Deus. Esse é o nosso propósito original. Essa é a nossa identidade verdadeira. E quando nós tentamos viver fora desse propósito divino, quando nós tentamos viver longe de Deus, nós achamos que estamos buscando liberdade. Achamos que estamos nos libertando, mas na verdade, nós estamos nos afogando em terra firme. Estamos morrendo espiritualmente, vivendo uma vida que não foi feita para nós. Salmos 16, verso 11 diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. A vereda da vida, o caminho da vida. Não é um caminho qualquer, é o caminho de Deus. E é nesse caminho que você vai encontrar plenitude, alegria, delícias. Segundo passo, aceite a graça de Deus e pare de tentar ganhar a sua liberdade. Jesus contou uma história muito interessante no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. A história do filho pródigo. Um jovem que pediu a sua herança para o pai, saiu de casa e foi viver a vida que ele achava que era liberdade verdadeira. Ele gastou todo o dinheiro, ele fez tudo o que queria fazer, sem limites, sem regras, sem ninguém para dizer não. Ele estava vivendo o sonho, ou pelo menos era isso que ele pensava. Mas o que aconteceu no final? Ele acabou em uma pocilga, alimentando porcos, com tanta fome que ele queria comer a própria comida dos animais. Ele perdeu tudo. Perdeu sua dignidade, perdeu a esperança. Agora me responde, aquilo era liberdade? Aquela vida lá no meio dos porcos, com fome, sozinho, desesperado, era liberdade? Não, aquilo era escravidão. Ele estava completamente preso. Preso às suas próprias escolhas erradas, preso às consequências dos seus atos, preso à miséria, à vergonha, ao desespero. E foi só quando ele caiu em si, quando ele reconheceu seu erro, quando decidiu voltar para a casa do Pai, que ele experimentou a verdadeira liberdade. Porque lá, na casa do Pai, ele encontrou amor, aceitação, restauração e propósito.
E muitos de nós estamos vivendo como o filho pródigo. Nós achamos que estamos livres porque estamos fazendo o que queremos. Mas na verdade nós estamos presos. Presos ao pecado, ao medo, à ansiedade, presos à necessidade de aprovação dos outros, presos à comparação. Mas Jesus está dizendo: volte para casa, volte para mim, porque é em mim que você encontra a verdadeira liberdade. Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Para a liberdade, não para a religião, não para o legalismo, para a liberdade. Mas presta atenção, Paulo diz assim: não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Significa que é possível ser libertado por Cristo e depois voltar para a escravidão. Sabe como? Tentando ganhar aquilo que Jesus já te deu. Tentando merecer aquilo que é oferecido a nós pela graça. E essa é a armadilha. Nós somos libertos pela graça, irmãos. Mas depois nós tentamos manter essa liberdade pelo nosso esforço. E quando nós fazemos isso, nós voltamos para a escravidão. Porque a liberdade que Jesus dá não é mantida por aquilo que você faz. Ela é mantida por quem Ele é. Efésios 2 diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Dom de Deus não é conquista sua, não é mérito seu, é um dom que Deus deu. Terceiro passo: ande no Espírito e viva em comunidade. Gálatas capítulo 5, verso 16 diz assim: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quando você anda no Espírito, quando você permite que o Espírito Santo guie a sua vida, você não está preso aos desejos da carne. Você está livre para viver de acordo com o propósito de Deus. Mas como você anda no Espírito? Você passa tempo na presença de Deus. Você lê a palavra, você ora, você adora ao Senhor, você obedece e você vive em comunidade com o povo de Deus, com pessoas que compartilham da mesma fé que você. Porque a liberdade que Jesus dá não é individualista, ela é comunitária. No versículo 13, Paulo fala assim: não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Você foi chamado à liberdade para servir, para amar, para edificar as pessoas. É na comunhão que você encontra força, que você encontra encorajamento, correção, amor. Então, hoje eu quero te desafiar. Pare de buscar a liberdade nos lugares errados. Pare de achar que liberdade é fazer tudo o que você quer. Pare de tentar ganhar o que Jesus já te deu. E comece a viver na liberdade para a qual Cristo te libertou. Reconheça que liberdade é viver no propósito de Deus. Aceite a graça, ande no Espírito, viva em comunidade, em comunhão com o povo de Deus. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva ele aqui nos comentários e declare pela fé o seguinte: eu sou livre em Cristo. Amém? Escreva isso. Eu sou livre em Cristo. Vamos falar com Deus. Pai amado e querido, nós te louvamos e te bendizemos. Te agradecemos porque o Senhor nos libertou. Obrigado porque em Cristo somos verdadeiramente livres. A tua graça quebra toda corrente e destrói todo jugo na nossa vida. Nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão por todas as vezes que buscamos liberdade longe do Senhor. Perdão pelas vezes que confundimos liberdade com independência. Por todas as vezes que tentamos ganhar aquilo que o Senhor já nos deu pela graça. Nos perdoa
e purifica o nosso coração. Eu quero orar por cada pessoa que está assistindo essa mensagem, por cada um que se sente preso, que o Teu Espírito Santo venha sobre essa pessoa agora e traga libertação. Eu oro por aqueles que estão presos ao pecado, que o Senhor os liberte. Eu oro por aqueles que estão presos ao medo e à ansiedade. Conceda a Tua paz a essa pessoa, meu Deus. Eu oro por aqueles que estão presos ao passado. Cura essa dor, cura esse trauma. Eu apresento ao Senhor todas as pessoas que estão presas à necessidade de aprovação. Que o Senhor revele a elas o Teu amor incondicional. Eu apresento ao Senhor cada pedido de oração que foi deixado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor contemple cada nome, cada situação, cada necessidade. Eu oro por cura, por provisão, por restauração, por libertação e pelos milagres que essa pessoa tem buscado. Que o Teu poder se manifeste na vida dela, que a Tua graça seja suficiente e que a Tua presença seja real. Em nome de Jesus, Deus, que toda pessoa que for alcançada por essa palavra experimente a verdadeira liberdade. Que toda corrente seja quebrada, todo jugo seja destruído e que nós possamos experimentar a Tua liberdade de forma plena. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém. Antes de terminar, eu quero te fazer um outro convite. Nós estamos a poucos dias do lançamento do método Vida Abundante. Eu vou deixar aqui o link de um grupo de WhatsApp, no comentário fixado e na descrição do vídeo. Clica nesse link e venha fazer parte desse grupo. O método Vida Abundante é um treinamento completo, onde eu ensino de forma prática e bíblica como você pode viver plenamente em todas as áreas da sua vida. Como que você pode experimentar verdadeiramente essa liberdade que foi conquistada por Cristo em todas as áreas da sua vida, espiritual, emocional, familiar, ministerial e financeira. Eu vou te ensinar a aplicar os princípios da palavra de Deus para você construir uma vida sólida, equilibrada, com propósito. Nesse grupo que eu criei, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e vai poder participar do lançamento do método Vida Abundante, com condições especiais. Compartilhe essa mensagem porque ela pode mudar a vida de alguém. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias para levar a palavra de Deus, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix com qualquer valor. A nossa chave Pix é o CNPJ e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe ricamente, que você experimente a verdadeira liberdade que só Jesus pode te dar. Que você viva no propósito para o qual foi criado e que você seja livre, verdadeiramente livre. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. E se eu te dissesse que o mal que te consome hoje, a dor, a doença, o desânimo, pode ser apagado da sua vida em poucas semanas para sempre? Na Bíblia tem um relato impressionante. Naamã era um comandante poderoso, mas ele sofria de lepra, que era uma doença incurável naquela época, algo considerado sem volta. Mesmo com poder, prestígio e todos os recursos possíveis, nenhum médico pôde curar Naamã. Mas quando ele se humilhou e obedeceu a ordem de mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele experimentou o milagre. A sua pele foi completamente restaurada. Esse milagre transformou não apenas o corpo de Naamã, mas a sua fé e o seu destino. Quando nós acreditamos, obedecemos e entregamos a nossa fraqueza, é aí que Deus realiza o impossível. Sabe o que você precisa fazer? A primeira coisa é reconhecer
que você não dá conta sozinho. Admitir sua fragilidade. Dizer assim: eu acredito, Deus pode me restaurar. E persistir. A cura verdadeira exige fé e constância. Eu te convido a buscar esse caminho, porque você não merece viver preso à dor. Deus quer que você experimente uma vida plena. Você precisa buscar esse caminho, porque a saúde não é luxo, é alicerce para os seus sonhos, para a sua família, para o seu propósito. Você precisa buscar esse caminho porque quando você é curado de dentro para fora, sua mente, seu corpo, seu espírito começam a operar em concordância e a sua vida muda de patamar. Se você alcançar esse ensinamento, você terá sua vitalidade restaurada, um corpo forte, uma mente clara, emoções equilibradas. Você terá sua confiança renovada e você passará a viver com expectativa e não com medo ou com passividade. Você terá o propósito de vida ativado, com saúde, com paz. Você retoma seus sonhos e a sua missão. E para que você possa se aprofundar nesses ensinamentos, eu criei, juntamente com a minha equipe, o método Vida Abundante, que é um caminho completo de cura e de restauração mental, emocional e física, além de fortalecer a sua intimidade com Deus. Esse método vai muito além de promessas vazias. Ele trabalha a raiz da dor. Ele fortalece a mente e desbloqueia a sua verdadeira identidade. Restaura a sua vida espiritual, cura as feridas emocionais antigas, para que você pare de repetir os mesmos ciclos e comece a viver a liberdade que Cristo prometeu. Transforma sua relação consigo mesmo, desenvolvendo em você a autoestima, o propósito e a consciência do seu valor em Deus, porque você tem valor em Cristo. Ele reconstrói seus relacionamentos, trazendo sabedoria para amar, perdoar, comunicar e criar vínculos saudáveis. Destrava a sua vida financeira, ensinando princípios e práticas que geram estabilidade e crescimento de forma equilibrada. Organiza sua mente, reduz sua ansiedade, aumenta o seu foco e rompe padrões de procrastinação. Alinha escolhas e comportamentos para que você viva com disciplina, com maturidade e coerência. Desperta uma vida de propósito, direcionando você para um caminho de crescimento contínuo, marcado pelos frutos do Espírito Santo e por uma vida plena em Cristo. Conduz você a uma nova história, não apenas melhor, mas verdadeiramente transformada de dentro para fora. Em breve, o método Vida Abundante vai ser lançado e nós vamos ter uma oferta especial de lançamento que vai ser revelada em um grupo exclusivo no WhatsApp. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, presta atenção. Se você está cansado de viver limitado, com dor, com desânimo, clique no link que está aqui na descrição do vídeo. Entre para esse grupo exclusivo de WhatsApp e se prepare para viver uma nova vida. Uma vida mais forte, mais saudável e mais plena. Deus quer te restaurar e você pode ser a próxima pessoa que vai testemunhar como Deus te abençoou com uma vida abundante. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já usou alguma coisa para tentar fugir ou aliviar a sua dor? Algumas pessoas tentam aliviar a dor através da bebida, através de um remédio. Alguns comem de forma compulsiva, outros se afundam no trabalho, no entretenimento. Sempre é alguma coisa que te prometia alívio, mas que aos poucos vai te consumindo.
Se você já se sentiu escravizado por um hábito que você não consegue largar, talvez essa mensagem seja para você. E mesmo se esse não for o seu caso, talvez ela sirva para alguém que você conhece. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um devocional Minuto com Deus. Eu já quero pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. Se inscreva no canal e ative as notificações. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem nós vamos orar juntos. Eu vou orar por você, eu vou orar pela sua família. E junto com o seu pedido de oração, escreva a seguinte declaração de fé: eu sou livre em Cristo. Amém? Escreva isso. Irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje está em Efésios capítulo 5, verso 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. A Bíblia, a Mensagem, traduz assim: não busquem alegria se embriagando com vinho. Isso acaba em libertinagem e imoralidade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus à vontade. Essa passagem aqui, ela é direta, sem rodeios. Deus não está apenas dizendo assim, não beba. Ele está dizendo, não busque no vinho aquilo que só o meu Espírito pode te dar. Porque o problema não é só a bebida. O problema é o vazio que você está tentando preencher com ela. Deixa eu te contar uma história. Imagina um homem simples. É um trabalhador. Ele trabalha pesado a semana toda. Ele tem contas para pagar, um filho pequeno, um casamento que está balançando. Na adolescência, ele experimentou a bebida para socializar. Na juventude, ele bebia para se soltar. E na fase adulta, ele começou a beber para aguentar. No começo era uma lata de cerveja no fim do dia. Depois 2, depois 3. E quando ele percebeu, já não era mais ele decidindo quando parar. Era a latinha ou a garrafa de cerveja. Ele começa a chegar em casa sempre depois do horário. A esposa pergunta por que ele demorou. E ele rebate num tom intimidador, gritando com ela: você prefere que eu fique em casa te enchendo ou quer que eu extravase antes de chegar? Ela engole seco, tentando manter a paz, mas por dentro o medo cresce dentro dela. Uma noite, ele chega mais alterado, a voz mais alta, o cheiro mais forte, sem nenhuma paciência. O filho, com 6 anos, aparece correndo para abraçar ele, mas ele tropeça, esbarra na criança e, sem perceber a força, empurra ela. A criança, o filho dele, cai ali, se assusta e sai dali chorando muito. Naquele momento, o menino não vê mais o pai, ele vê um monstro. A esposa corre assustada, tentando proteger o filho. E a cena termina com gritos, porta batendo, prato quebrado, o homem sozinho na sala com a garrafa na mão. Ele olha para aquilo. Por um segundo parece que a lucidez entra na mente dele. E ele pensa assim: quando foi que eu me tornei isso? Mas como sempre, ele dá mais um gole para tentar esquecer. Só que dessa vez a ressaca foi diferente. Porque no dia seguinte ele vê o filho com medo, hesitando para chegar perto dele. E isso dói mais do que qualquer dor de cabeça. Naquele mesmo dia, dentro do ônibus, ele vê um vídeo no celular. É um cara falando direto, sem rodeio. Você não é alcoólatra porque é fraco. Você é fraco porque entregou sua força para o álcool.
Tem demônio rindo de você toda vez que você diz: é só mais uma. Essa é para terminar. Parece que aquele vídeo era para ele, sabe? E aquilo fere, irrita, mas também acende algo dentro dele. Ele sente raiva, mas sente que aquelas palavras eram verdadeiras. À noite, depois que todo mundo da casa dorme, ele fica na cozinha, encarando a garrafa. Ali sozinho, ele faz uma oração que não sabe nem se Deus vai ouvir. Ele diz assim: Deus, eu não sei mais se eu tenho moral para falar com o Senhor. Mas se o Senhor ainda me enxerga como filho, me tira disso, porque eu não estou conseguindo sair sozinho. Eu não quero perder meu filho, eu não quero perder a minha esposa, não quero perder minha família. Eu não quero virar manchete de tragédia. Eu não quero ser lembrado como o pai bêbado. E aí ele chora de soluçar. Naquela noite, ele não bebe. Ele não vira um santo do dia para a noite. Nos dias seguintes, a vontade de beber vem assim de uma forma muito intensa. Ele tem tremedeira, irritação, raiva, sente um vazio. Mas dessa vez, entre ele e a garrafa, tem uma nova imagem: o rosto de Deus e o rosto do seu filho. Ele decide procurar ajuda na igreja. Ele conversa com alguém que já venceu a mesma luta. E aí começa um caminho de libertação. Jejum, oração, mudança de rotina. Ele passa a evitar certos lugares, muda o seu trajeto, se afasta dos amigos de bar. Ele passa por algumas recaídas, sim, mas ele não desiste. E com o tempo, o impossível começa a acontecer. O cheiro da bebida, que antes era alívio para ele, passa a causar repulsa. O prazer começa a mudar de endereço. Aquela satisfação que ele sentia antes no copo, ele passa a sentir no olhar do seu filho. A falsa alegria que ele sentia lá no bar muda para uma alegria genuína, que ele percebe quando está ali na sala da sua casa, brincando no chão junto com seu filho. Um dia ele entra em casa sóbrio, depois de um dia de trabalho. O filho corre e se joga no colo dele, dizendo assim: pai, hoje você não está bravo, né? Não, filho, hoje o papai está aqui de verdade. Ele morde os lábios para não chorar ali mesmo, porque naquele abraço ele entende. A libertação não foi só do vício, foi daquela versão horrível dele mesmo que estava sendo transmitida para a sua família. Essa aqui é uma história fictícia, mas eu tenho certeza que ela poderia ser a história verdadeira de alguém que você conhece. Ou talvez ela pode retratar a sua própria história. Sabe de uma coisa? O vício te promete alívio, mas ele te desfigura. Jesus não quer só que você pare de beber. Ele quer te devolver a sua verdadeira identidade, para que você volte a ser quem você realmente é. Pare de chamar vício de escape, de prazer, ou de falar que isso é normal. Dê o nome certo para o seu vício. O nome dele é prisão, porque na verdade é isso que ele é, uma prisão. Você precisa admitir diante de Deus: eu não consigo sozinho. E também precisa pedir libertação, não só do hábito, mas da opressão espiritual que existe por trás dele. Busque ajuda. Procure alguém que seja maduro na fé. Procure um grupo, alguém que te acompanhe. Libertação é um milagre de Deus, sim, mas também é um processo. E por que você precisa entrar nessa guerra hoje? Porque cada dose é uma parte da sua história escorrendo pelo ralo. Porque o vício não atinge apenas você, ele fere aqueles que mais te amam. E porque existe um mundo espiritual
em volta dessa prática que quer ver você destruído por dentro. Sabe o que acontece quando você entra nesse processo real de libertação? Você volta a se reconhecer no espelho. Seus filhos, seu cônjuge, sua família, eles deixam de ter medo e passam a se orgulhar de você. Você passa a ser uma referência de transformação e não de destruição. Você precisa dizer assim: olha, eu fui escravo disso, mas agora em Deus eu vou ser livre. E ainda vou ajudar outros a se libertarem também. Sabe, irmãos, muitas vezes, mesmo depois de nós entendermos que precisamos de libertação, nós não sabemos por onde começar. Nós continuamos vivendo com uma mentalidade de prisão. Continuamos com medo, com ansiedade, sem conseguir desfrutar da vida plena que Jesus prometeu para nós. E foi pensando em situações como essa que nós criamos o método Vida Abundante. Como eu já falei aqui antes, eu sempre leio os comentários que são colocados nos vídeos, todos os dias. Eu tenho esse hábito. E eu reparei que uma das principais queixas, um dos principais motivos de oração que são mencionados aqui, tem a ver com a libertação dos vícios, e em especial do álcool. O método Vida Abundante é um treinamento completo, onde eu ensino passo a passo como você pode aplicar os princípios da palavra de Deus na sua vida, para que você viva uma vida de liberdade e prosperidade em todas as áreas: espiritual, emocional, familiar, ministerial e financeira. Não é uma fórmula mágica. Eu vou te dar ferramentas para você entender os princípios bíblicos que destravam a abundância de Deus na sua vida. O método Vida Abundante trabalha na raiz emocional dos seus problemas, as portas espirituais que precisam ser fechadas, e reorganiza a sua mente e a sua rotina para uma vida de liberdade sólida. Você vai ter um encontro com Jesus que vai transformar todas as áreas da sua vida. Vai aprender a viver na liberdade de quem já foi verdadeiramente liberto. Vai aprender a administrar bem aquilo que Deus te deu e viver uma vida que glorifica ao Senhor em tudo. Se você quer saber mais sobre o método Vida Abundante, que vai ser lançado daqui a poucos dias, eu vou deixar um link aqui no comentário fixado desse vídeo. Você vai clicar nesse link e fazer parte desse grupo exclusivo no WhatsApp, onde vão ser postadas todas as informações sobre o treinamento, os módulos, tudo o que você precisa saber. Invista na sua vida espiritual. Eu tenho certeza que o método Vida Abundante vai ser uma bênção na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé: eu sou livre em Cristo. Se você quer interceder por alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Nós vamos orar por ela. Amém? Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, hoje nós nos aproximamos de Ti, não com as nossas próprias forças, mas reconhecendo a nossa fraqueza. Reconhecemos que temos sim as nossas lutas, os nossos vícios. Temos prisões que não conseguimos romper sozinhos. Senhor meu Deus, eu clamo pela libertação de todas as pessoas que estão presas em vícios. Aquele que está viciado em álcool, que não consegue passar um dia sem beber. Essa pessoa que está perdendo a família, o trabalho, a dignidade. Ó Pai, eu peço libertação agora em nome de Jesus para ela. Quebra as cadeias do alcoolismo, tira o desejo, tira a compulsão, tira a opressão espiritual que está por trás disso. Senhor, eu também clamo por aqueles que estão presos nas drogas, na maconha, na cocaína,
no crack, nos remédios controlados. O Senhor sabe que por trás desses vícios existe uma dor profunda. Tem feridas abertas, tem um vazio que só o Senhor pode preencher. Enche essas vidas com o teu Espírito, Senhor. Que eles possam beber da água viva que é Jesus. Que eles nunca mais tenham sede dessas coisas que estão destruindo a vida deles. Pai, eu intercedo por aqueles que estão presos no vício da pornografia. Homens e mulheres que vivem numa prisão silenciosa, numa luta que ninguém vê, mas que está destruindo casamentos, relacionamentos e a própria mente dessa pessoa. Deus, limpa a mente delas agora. Restaura a pureza. Dá força para que ela resista, para que ela feche as portas, para que ela busque ajuda. Que essa pessoa que está me ouvindo não tenha vergonha de admitir a luta e buscar a sua libertação. Eu clamo por aqueles que estão viciados em jogos de azar, nas betes, nas apostas, perdendo dinheiro, se afundando em dívidas, destruindo o sustento da família. Quebra esse ciclo, Pai. Traga consciência. Faça nascer o verdadeiro arrependimento e que essa vida seja plenamente transformada. Senhor, eu oro por todas as pessoas que estão desempregadas, angustiadas, sem saber como vão pagar as suas contas, como vão colocar comida na mesa. O Senhor é Jeová Jirê, o Deus da provisão. Abre as portas de trabalho, abre as portas de oportunidade. Que essas pessoas que estão vivendo nesse momento um tempo de escassez possam viver a partir de agora o melhor tempo de suas vidas. Eu quero orar pelas pessoas que estão lutando contra as enfermidades, contra os diagnósticos médicos difíceis, com dores crônicas, com doenças que os médicos não conseguem curar. O Senhor é o Deus que sara. Toca nesse corpo, restaura a saúde, renova as forças. Que eles experimentem o teu poder de cura. Eu peço sabedoria para aqueles que estão em processo de libertação. Que eles não tentem sozinhos, mas que busquem ajuda. Que o Senhor coloque no caminho deles irmãos maduros na fé, grupos de apoio, para que eles tenham um acompanhamento espiritual. Oh meu Deus, faça com que essa mensagem chegue nas pessoas certas, nas pessoas que precisam ouvir, que ela alcance aqueles que precisam de libertação e que essa história de transformação seja um testemunho vivo do teu poder. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém e amém. Compartilhe essa mensagem porque ela pode transformar a vida de alguém. Não se esqueça de clicar no link do comentário fixado para entrar no grupo exclusivo do método Vida Abundante. Essa pode ser a decisão que vai mudar a sua vida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.